A CNN mostrou hoje a íntegra do depoimento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, à Polícia Federal em Curitiba. Moro afirmou que deixou o cargo após o presidente, por várias vezes, ter pedido a troca do comando da PF Geral e também do Rio. Em uma mensagem do presidente para o ex-ministro, Bolsonaro diz: Moro, você tem 27 superintendências. Eu só quero a do Rio. O tema do debate de hoje é: o presidente deve fazer esse tipo de pedido ao ministro da Justiça? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Olá, Augusto, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Oi, Caio, boa noite. Olá, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Então, quem começa hoje é você, Augusto. As suas primeiras considerações. Por favor, Augusto. Vamos lá. Boa noite a todas e todos. Eu gostaria de iniciar essa fala deixando uma coisa bastante clara. Nós não podemos cometer os mesmos erros que a força-tarefa da Operação Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro cometeram por muitos anos. Dezenas de pessoas foram ilegalmente presas preventivamente, foram ilegalmente conduzidas coercitivamente e algumas foram até condenadas com base na presunção de veracidade de um único depoimento. O depoimento prestado hoje pelo ex-ministro Sérgio Moro traz fatos que, sim, em tese, são fatos criminosos. Vai doer para alguns ouvidos ouvir isso, principalmente para aqueles garantistas de ocasião. Mas um fato, ele é concreto. A presunção de inocência, neste momento, tem que estar ao lado do presidente da República. Eu ouvi durante o dia hoje, principalmente após a divulgação, que eu parabenizo bastante a CNN por ter dado este furo do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, que a montanha pariu um rato, ou que não houve nenhuma bala de prata no depoimento do ex-ministro. Eu não concordo com essa análise. Eu acho que essa análise ela leva muito em conta a espetacularização da justiça, como se qualquer investigação tivesse que ser acompanhada de homens encapuçados com metralhadoras às 6 da manhã na casa de todo investigado. Não é assim que funciona a investigação, não é assim que funciona a justiça. O depoimento do ex-ministro não foi uma entrevista, não foi um discurso de despedida ou de exoneração. Foi um depoimento oficial prestado no inquérito policial que tem acompanhamento da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal e do Supremo. E traz, sim, nesse depoimento, fatos extremamente preocupantes, graves e possivelmente criminosos. Fatos esses agora tomados e colhidos num depoimento oficial bastante diferente do que havia no passado. Um ponto do depoimento me chamou bastante atenção e eu vou ler para vocês. Que o declarante entendeu que havia desvio de finalidade na exoneração do diretor Maurício Valeixo, a qual se seguiria a provável nomeação do DPF Alexandre Ramagem, pessoa próxima à família do presidente, e as substituições de superintendente. Tudo isso sem causa e que viabilizaria ao presidente da República interagir diretamente com esses nomeados para colher, como admitido pelo próprio presidente, o que ele chamava de relatórios de inteligência. É um depoimento cuidadoso do ex-ministro Sérgio Moro, porque ele também é investigado. É um depoimento certamente que foi discutido com seus advogados, portanto, um depoimento que aponta fatos, protege a si mesmo, defende a Polícia Federal e, é óbvio, tenta se livrar, de certa forma, de uma série de possíveis crimes que podem sim ser imputados ao ex-ministro Sérgio Moro. Uma coisa também me chamou bastante atenção no depoimento. A postura do ex-ministro e ex-juiz me parece um pouco, vamos dizer assim, ultrapassada. Parece que Sérgio Moro esqueceu de tirar a toga de juiz, porque o depoimento me pareceu muito mais o depoimento de quem pretende conduzir o depoimento do que uma pessoa investigada que estava lá prestando depoimento, sim, também nesta condição. Há muitos pontos para serem esclarecidos e debatidos. Eu espero conseguir debatê-los e esclarecê-los de alguma forma durante o debate de hoje, mas o que precisa ficar claro é que nós precisamos que essa investigação, e eu já disse isso várias vezes, seja rápida, transparente e imparcial. Isso é muito importante. Caio, as suas primeiras considerações, por favor. Pois é, Mona Lisa, nada como um dia após o outro, né?
Hoje nós testemunhamos a versatilidade de defensores de corruptos que, num estalo, se transformam em acusadores de quem tanto combateu a corrupção. Previsível, mas lamentável ainda assim. Bom, eu não só li a íntegra do depoimento do Dr. Sérgio Moro à Polícia Federal, como também acompanhei com certa satisfação a decepção dos oportunistas de plantão, seja na política, na justiça ou mesmo na imprensa. Nas suas declarações, o Sérgio Moro ele foi fiel à sua biografia, foi comedido nas palavras e técnico em seus juízos, mas ele também foi político. Ele não permitiu que o sistema o instrumentalizasse como uma ferramenta pró-impeachment. Então, a oposição terá enorme dificuldade de fazer do ex-ministro o algoz do presidente. Eu queria destacar para o espectador 3 momentos fundamentais do depoimento do Sérgio Moro que corroboram essa minha análise preliminar. Bom, o Moro ele não fez nenhum juízo sobre as intenções do presidente da República na troca de cargos na PF. O Moro confirmou que não houve, por parte do presidente, solicitação de interferência ou de informação sobre inquéritos policiais. E o Moro afirmou categoricamente que, no seu pronunciamento, abre aspas, narrou fatos verdadeiros, mas em nenhum momento afirmou que o presidente da República teria praticado um crime. Com essa declaração, o Moro, provavelmente de forma bem calculada, obtém 2 resultados. Primeiro, mitiga a possibilidade de ser acusado por denunciação caluniosa. Segundo, ele tira dos seus ombros o ônus de acusar Jair Bolsonaro. Essa inglória tarefa agora repousa aí nas costas quentes do Procurador-Geral da República. Afinal, foi ele que determinou o escopo do inquérito no STF e listou uma série de possíveis crimes de ambas as partes, o ex-ministro e o presidente. E já que a gente está no campo das possibilidades, vamos retomar uma delas. Já falei disso aqui. É possível que ninguém tenha cometido crime algum. E, na prática, existe muito pouca contradição entre as falas do ex-ministro e do presidente. Ou seja, é plausível que ambas as versões estejam próximas da realidade, da verdade dos fatos. Os dois reconhecem a divergência sobre as nomeações para a Polícia Federal. Os dois reconhecem que o presidente desejava estreitar as suas interações com o diretor da PF da sua confiança. Os dois reconhecem que o presidente sentia falta de mais informações sobre as atividades do órgão que lhe é subordinado institucionalmente. A questão central aqui é avaliar até que ponto as ações do presidente da República representam interferência política e investigação policial. E se isso for comprovado, eu vou ser o primeiro a dizer que esse ato é antijurídico. Mas, por enquanto, o que nós temos é mera especulação, fundamentando um julgamento antecipado de intenções hipotéticas. Pessoal, isso não é direito, isso não é justiça. Isso não é sequer razoável, isso é oportunismo político, especialmente considerando que o homem que supostamente derrubaria o presidente da República, né, com uma bala de prata, como bem colocado aqui pelo meu debatedor, e que é um antigo juiz federal, ele foi categórico ao reiterar que em momento algum, né, o presidente cometeu qualquer crime. E se alguém ainda tiver alguma dúvida de que, em princípio, não existe ilegalidade nos atos do presidente, vamos aguardar a manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre as novas nomeações na Polícia Federal. Será que eles terão a ousadia de invadir novamente a competência de outro poder? Ou eles já se conformaram em obedecer à Constituição? A minha aposta é num silêncio eloquente do tribunal. Vamos então ao debate, Augusto? Bom, eu tenho certeza que o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro prestou depoimento na linha como ele prestou, não por ser fiel à sua biografia, e sim por saber ele, como um juiz experiente com 22 anos de justiça criminal, que ele também é investigado. Então, as palavras cautelosas que ele usou nada se referem à sua biografia supostamente ilibada, e sim ao fato de que ele pode sim responder por crimes não apenas de denunciação caluniosa, como uma série de outras possibilidades de fatos delituosos que a gente vai tratar no dia de hoje. Quando há aqui a afirmação de que ele não fez nenhuma acusação, é óbvio, ele não é órgão responsável por fazer acusação nenhuma. Essa acusação cabe ao Ministério Público. Hoje em dia, Sérgio Moro é um cidadão comum, como eu, como vocês. Não é mais ministro da Justiça e não é mais juiz federal. Portanto, sabe muito bem ele que fazer uma acusação desprovida eventualmente de provas pode lhe causar um problema. Então, o depoimento dele eu vejo sim como um depoimento político, cauteloso, estrategista ao máximo e que não tem relação nenhuma com reputação ou coisa parecida. Eu vou, assim, trazer 2 trechos do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, onde eu vejo, sim,
a afirmação de fatos que podem caracterizar crime. Que, perguntado sobre a sua definição, perguntaram então para o Moro, qual é a sua definição de interferência política? Ele diz o seguinte, que entende que é uma interferência sem uma causa apontada e, portanto, arbitrária. Em diversos momentos do depoimento, Sérgio Moro afirma que os pedidos do presidente da República para substituir o superintendente do Rio de Janeiro e para substituir o diretor-geral da polícia não tinham qualquer causa. Muito pelo contrário, ele afirma até que é uma mentira a substituição do superintendente do Rio de Janeiro pela causa de produtividade. Portanto, há uma afirmação, sim, de um fato em tese criminoso. E essa frase, que foi lida inclusive pela Mona Lisa no começo do nosso debate, o que quer dizer essa frase? Que a mensagem tinha mais ou menos o seguinte teor, disse Sérgio Moro. Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, justamente a do Rio de Janeiro, presidente. Onde investigações permeiam pessoas próximas ou às vezes muito, muito ligadas à sua família. Eu não acho, muito pelo contrário, que este depoimento foi um depoimento, de certa forma, sem novidade nenhuma. Por quê? Volto a dizer, o depoimento no papel, o depoimento colhido no inquérito policial é sim bastante importante. Agora, uma coisa eu faço questão de trazer aqui, que essa me chamou bastante atenção. No final do seu depoimento, Sérgio Moro apresenta as provas que ele entende que podem aí, de certa forma, garantir a veracidade do que ele estava dizendo. E ele fala uma frase quase no final do depoimento que é a seguinte, que o declarante esclarece que não disponibiliza demais mensagens, foi no momento em que ele estava disponibilizando mensagens de celular, pois tem caráter privativo, inclusive as eventualmente apagadas. Ou se trata de mensagens trocadas com autoridades públicas, mas sem qualquer relevância para o caso, no seu entendimento. Ex-ministro Sérgio Moro, o senhor é investigado aqui. O seu entendimento, com o devido respeito, é o que menos importa. O que importa é o entendimento da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Supremo. O senhor está prestando depoimento na condição de um investigado. E vou dizer mais. Se fosse na época da Lava Jato e fosse um investigado da Lava Jato a prestar um depoimento como esse, dizendo que só vai entregar... E aqui é uma coisa importante dizer... O investigado não tem obrigação nenhuma de entregar prova nenhuma, mas se ele disponibilizou uma prova, mas disse eu vou entregar o que eu acho no meu entendimento relevante, não vou entregar o resto, até porque algumas mensagens eu já paguei, eu não tenho dúvidas que ele tomaria no mínimo uma busca e apreensão do seu aparelho celular ou, quando não, uma prisão preventiva decretada por quem? Pelo ex-juiz Sérgio Moro. Caio? Bom, vamos lá. Colocando os pingos nos is aqui, falando primeiro sobre Moro e a Operação Lava Jato. Se de fato, como o doutor Augusto sugere, houve prisões preventivas de natureza ilegal, elas teriam sido revogadas pelas instâncias. Foram revogadas. Teriam sido pelas instâncias superiores. Caio, dezenas foram revogadas. Eu mesmo revoguei dezenas. E portanto não se aplica e é isso que se espera também. Claro, no caso do Supremo Tribunal Federal, a gente sabe muito bem da predileção deles pelo TRF4, pelo STJ. Criminosos. Além disso, está mal informado, o que é desinformar é falar que o Moro supostamente tem a reputação ilibada. Onde está o seu compromisso com a presunção de inocência, doutor? Nas conversas interceptadas pelo hacker e divulgadas pelo Intercept. Lá tem um bom indicativo. E qual o impacto jurídico disso? O impacto vai acontecer. É a espectacularização da justiça de achar que tudo tem que acontecer no dia seguinte. E o seu compromisso com a presunção de inocência? Os recursos não foram nem julgados. Moro tem sua reputação ilibada, sim. O que é suposto, o que é alegado, são as acusações contra ele. Não vamos inverter os valores, não vamos inverter a ordem das coisas e você não vai ganhar no grito. A reputação do Sérgio Moro é ilibada. A reputação do Sérgio Moro é ilibada. Supostos são os crimes ou os ilícitos a ele atribuídos. Isso sim, ele permanece sendo uma referência moral, uma referência jurídica no Brasil, né, para desespero de alguns. E eu queria abordar agora o ponto do debate, né, já que você falou sobre a frase que tem sido a manchete preferida aí da imprensa, referente, e também da oposição, né, referente às 27 superintendências. Né? É muito importante que a gente vê na manchete, a gente vê no lettering, as aspas, né? Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Eu queria abordar, fazer um contraponto a essas colocações, né? A cobertura majoritária da imprensa a esse respeito, porque ninguém dá muita atenção para a parte que antecede isso no depoimento, que diz o seguinte, que a mensagem tinha mais ou menos o seguinte teor. Como que é mais ou menos? Né? Como que é estar mais ou menos grávido? Como é falar mais ou menos isso aqui? Que prova é essa?
Isso é absolutamente irrelevante, a não ser que seja provado. E eu vi outras manchetes também com base em conversas informais no Planalto, ou seja, tema de conversa. Isso não tem como provar. Né? Um disse, o outro disse, essa prova é fraca. E eu queria dar um pouco de contexto sobre essa frase. Você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. O presidente da República, ele sabe muito bem do compromisso público que ele assumiu, não só com o ex-ministro Moro, mas também com a população brasileira, de dar carta branca ao ministro. Portanto, ele sabe que esse tema, né, de nomeações, de indicações, era um tema sensível. Então você percebe que esse atrito, ele permeou toda a relação institucional entre o ministro e o presidente. Então, nesse contexto, né, o que você vê aqui é alguém querendo uma brecha, né, uma exceção para a regra que foi estabelecida não só perante o ministro, mas também perante toda a sociedade. Augusto? Eu acho que nós temos que presumir a inocência tanto do presidente da República quanto do ex-ministro Sérgio Moro, em todos os aspectos, até que haja o trânsito em julgado de uma eventual sentença condenatória. Todos, absolutamente todos os acusados de qualquer crime são presumivelmente inocentes. Com relação às condutas do ex-ministro Sérgio Moro, elas estão sendo ainda assim investigadas, não só nesta investigação recente do Supremo. A troca de conversas com o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da República é objeto de recursos dos tribunais superiores que não se manifestaram ainda sobre o tema. A presunção de inocência cabe a todos, volto a dizer, mas há sim investigações, recursos e temas que serão ainda julgados. Eu acho só bastante curiosa essa agora, vamos dizer, predileção para um lado e não para o outro, quando o navio, mais uma vez, está afundando. Agora, a presunção de veracidade, então, e a história e a biografia ilibada é apenas do ex-ministro Sérgio Moro, abandonando, então, o até ontem apoiado, inclusive em manifestações públicas, manifestações nas ruas, artigos e outro tipo de manifestação, presidente da República. Então, mais uma vez, percebendo que o navio está afundando, abandonam quem sempre apoiaram e procuram um novo mártir, procuram um novo norte, procuram alguém para se apoiar e para trazer mais uma vez a figura de um salvador, como se o país precisasse 100% de um tempo de um novo salvador. Não estou aqui prejulgando absolutamente ninguém. Estou dizendo que fatos são graves, de um lado e de outro, porque existe a possibilidade aqui, vamos pensar, de que realmente o ex-ministro Sérgio Moro tenha, de alguma forma, exagerado no seu relato, que seu relato não esteja amparado em outros produtos de prova. Por isso que eu fiz aquela ressalva inicial, que não podemos tomar como verdadeiros e presumir como verdadeiros o depoimento exclusivo de uma pessoa, como muitas vezes a Força-Tarefa da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro fizeram ao decretar sim prisões ilegais com base em depoimentos de delatores confessos que, dirigidos muitas vezes, falavam absolutamente aquilo que outros ouvidos queriam ouvir, justamente para se ver livre de uma prisão também ilegal. Onde estavam todos esses defensores do direito e da garantia fundamental neste momento? Onde estavam os defensores da presunção de que os depoimentos têm que ser, de alguma forma, amparados em outras provas ou que não podemos tirar conclusões precipitadas? Quando dezenas, quase centenas de pessoas foram presas e algumas condenadas com base exclusivamente no depoimento exclusivo de uma pessoa só. Por isso que eu acho bastante curiosa, para dizer o mínimo, agora esse tipo de manifestação de pessoas que, num passado bastante recente, achavam tudo isso absolutamente normal. Doutor, eu te falo onde a gente estava durante a Operação Lava Jato. A gente estava lutando contra a corrupção, enquanto o senhor estava lutando a favor de supostos, aqui sim, corruptos. Eu acho o seu raciocínio extremamente binário quando você julga que uma pessoa tem que tomar o partido do Sérgio Moro ou do presidente Bolsonaro. Isso não faz o menor sentido. A gente não está aqui para fazer torcida, a gente está aqui para fazer análise, dar uma opinião
e assim segue a vida. Essa é a nossa função no debate público. Você não precisa tomar partido de qualquer um deles. O que você tem que fazer é uma análise sem grandes paixões. É exatamente o que eu fiz aqui. Eu ponderei muitas coisas das falas do Moro e, de fato, a oposição ávida aí por prints escandalosos e por provas irrefutáveis do cometimento de alguma ilegalidade ficou realmente com a sensação de que a montanha pariu um rato. Eu queria retomar o tema central desse atrito entre o ex-ministro da Justiça e o presidente da República acerca das nomeações da Polícia Federal. De certa forma, esse é o tema central do nosso debate, por incrível que pareça, que você vem conduzindo aí para um ataque à Lava Jato, que é responsável por uma verdadeira mudança na impunidade no nosso país. O novo diretor da Polícia Federal, a gente teve poucas oportunidades de falar sobre ele, o senhor Rolando Alexandre de Souza, ele tem algumas manifestações em 2017, em 2018, que eu queria trazer aqui ao grande público, já que a imprensa, por algum motivo, não dá a devida atenção. Abre aspas para o novo diretor da PF, ele disse: a corrupção mata. Achar que o traficante da esquina é mais perigoso que o político corrupto é uma falácia. Político mata muito mais que bandido. Eu não poderia concordar mais, inclusive daí a importância da Operação Lava Jato, que tanta gente tenta desconstruir. Olha só que frase boa: político mata muito mais do que bandido. Na sequência, uma outra palestra, essa de 2018, ele diz o seguinte: nós temos vários outros crimes que são atribuições da Polícia Federal e nós devemos combater todos, mas o combate à corrupção é o número 1 deles. É por isso que a gente fala da ingenuidade e da má-fé, muitas vezes, de você fazer um juízo por antecipação, de você julgar intenções. Vamos ver os resultados desse trabalho. É importante destacar no depoimento do ministro Sérgio Moro que ele próprio fala que o presidente Bolsonaro nunca tentou fazer nenhum tipo de interferência ou obter informação de inquéritos. Isso é o mais importante. E nós já concordamos aqui que a Polícia Federal é uma organização de excelência, independente, que tem quadros com autonomia. É virtualmente impossível interferir na Polícia Federal. E, finalmente, eu queria destacar o fato de que o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que supostamente foi demovido do seu cargo, recebeu uma promoção e agora é o número 2 da Polícia Federal no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que sopesar as informações e fazer uma análise desapaixonada, ampla do que tem aí à nossa frente, sem ficar partidarizando, nem tomar a torcida de um lado ou de outro, especialmente de forma oportunista. Sim, Augusto, algo a complementar? Vocês vão continuar nesse assunto? Tenho, Então vamos lá. Vamos lá. Caio, só fazer um parênteses aqui. Nem tudo aqui no debate é sobre você. Então, às vezes, pode parecer que eu estou me dirigindo aos teus argumentos. Nem sempre são só os teus argumentos. É porque eu ouvi bastante o tema hoje, tá? Então, só para deixar claro isso. Ataques à Lava Jato. Veja bem, deixa eu só deixar uma coisa bem clara. Não é um ataque à Operação Lava Jato como um todo. É um ataque aos abusos que sim foram cometidos ao longo dos vários anos da Operação Lava Jato. Eu sou o primeiro a destacar a importância da operação, sim, de desnudar um esquema de corrupção que causou prejuízos bilionários ao país. Sim, há sérios condenados dentro da Operação Lava Jato com provas irrefutáveis. Eu não faço aqui um ataque completo à Operação Lava Jato. Nunca fiz em todos os momentos que me manifestei. E aqui é bom que fique bastante transparente, tendo eu advogado para diversas pessoas investigadas e denunciadas na Operação Lava Jato. Sempre deixei isso bastante claro. Sou um crítico, continuarei sendo um crítico aos abusos cometidos pela Operação Lava Jato, o que é bastante diferente. Eu acho, com relação, só para terminar, a questão da interferência do presidente, ou a possível interferência na Polícia Federal. Tem um fato que foi assumido pelo próprio presidente, gente. Isso aqui está no depoimento na verdade, está muito mais na declaração anterior ao depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, mas foi dito por 2 ou 3 vezes pelo presidente da República, que ele se impede para a Polícia Federal colher o depoimento de uma pessoa quando ele cita lá o filho 04, o que diz que era o galã do condomínio. Ele pede realmente que a Polícia Federal colha um depoimento em Mossoró e depois ele tem acesso a esse depoimento e lê. Isso é um ato, na verdade, que o próprio presidente assume de ter feito, que é sim uma interferência num inquérito em andamento. Não é uma questão de relatório de inteligência que ele gostaria de ter acesso. E com relação à promoção do superintendente do Rio de Janeiro, eu vou aqui me recordar de uma frase de um advogado que eu trabalhei muitos anos, que me ensinou basicamente tudo que eu sei,
que é o ex-ministro da Justiça Márcio Tomás Bastos, e que uma vez me disse que no mundo político, às vezes a melhor forma de você se livrar de um desafeto é promovendo ele. Caio? Bom, tomara então que o ex-ministro da Justiça seja promovido ao STF, mas acho que a gente pode ir para o próximo tema, Mona Lisa.